Olá, boa noite com todos. Hoje é um dia no meio de um tempo sombrio, né? E não é só no Brasil, né? Isso é no mundo todo. E a gente tem que repensar muita coisa. Temos que repensar a nossa vida, a nossa existência, o fato de nós estarmos aqui no mundo. Estamos aqui porque Deus nos deu graça, nos deu vida, e isso é um motivo de a gente ser muito grato a Ele por isso, por termos vida, mesmo em volta de todo esse caos que está no mundo. Você pode dar graças a Deus por estar vivo, né? E eu estava aqui meditando um pouco na palavra de Deus e me deu um desejo assim de compartilhar algumas coisas com vocês sobre a palavra de Deus, né? Eu creio que é um tempo de a gente colocar os nossos olhos, o nosso coração sobre as Sagradas Escrituras. E eu estava lendo particularmente aqui um texto que foi dito pelo Senhor Jesus, em que ele fala sobre o princípio das dores. O princípio das dores. E era um momento assim que os discípulos estavam alarmados, até com algumas palavras que Jesus falou a respeito do futuro, de tempos difíceis que haviam de vir. E então eles perguntaram a Jesus, né? Os próprios discípulos chegaram ao Senhor Jesus e disseram assim, isso está em Lucas, no capítulo 21, versículo 7, ele disse assim, perguntaram a ele, mestre, quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então respondeu Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e também dizendo, olha, chegou a hora. Mas qual foi o complemento que Jesus disse? Não os sigais, né? Nós estamos olhando aí essa pandemia, esse novo coronavírus, né? esse novo vírus que está trazendo tanta inquietação a tantas pessoas, a tantas nações. E sempre as pessoas pensam, será que não é o Apocalipse que está chegando? Será que não é um cumprimento das Escrituras? Eu acredito que sim, que em parte que esse é o princípio das dores, porque o próprio Senhor Jesus, nesse texto que eu acabei de citar, ele diz algumas coisas assim. Ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. No versículo 11, ele diz assim, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então a gente percebe que essa pandemia está dentro disso. Pode não ser o fim agora, né? Nós temos que ser muito equilibrados num momento como esse, muito até racionais num momento como esse, porque já houve agora, só no nosso século passado, houve alguns momentos também de grande aflição no mundo. Nós tivemos aí a influenza, que foi uma gripe também, um vírus de gripe que ceifou muitas vidas. Tivemos na Europa a gripe espanhola que matou milhões de pessoas. Enfim, a gente vive realmente no momento que essas coisas estão se concentrando, né? Os terremotos, por exemplo, eu li um artigo há um tempo atrás, que desde que eles medem
os terremotos no mundo, a incidência de terremotos no nosso tempo é muito maior do que em tempos passados, né? Então a gente vê um crescimento, essas coisas vêm num crescente, né? Quem já ouviu falar, por exemplo, de um tsunami, né, como houve alguns anos atrás, que matou aí quase 300 mil vidas, né? Destruindo tudo pela frente, a natureza, né? Uma coisa natural, né? Eu vejo que essas coisas estão acontecendo, que é, na verdade, um cumprimento disso que Jesus disse, né? Que haveriam essas coisas, que isso era o princípio das dores. Então, por isso que eu comecei essa live pensando sobre isso, para que nós pudéssemos refletir, que sim, certamente é um tempo de reflexão, de autorreflexão, porque nós temos que parar para pensar na nossa própria vida, como é que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo do nosso tempo, né? Como é que a gente tem vivido? Nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós temos que aplicar na nossa vida os ensinos, as instruções de Cristo, do Evangelho. E a gente tem que pensar nisso. Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos preocupados em viver uma vida que seja agradável ao nosso Criador? Porque você sabe que se você olhar para o livro do Apocalipse, não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro inteiro, de fazer uma meditação, não é um livro fácil, claro que não é, porque é de uma linguagem profética, teológica, enfim. Mas tem muita coisa muito clara ali naquele livro. Mas o que eu chamo a atenção de você é que aquele livro fala sobre o tempo do fim, de todas as coisas que vão acontecer lá no fim, ou talvez o fim esteja tão próximo, né, que a gente não pode dizer, não sabe ao certo. Mas Deus, Ele é o único que pôde falar sobre o fim de todas as coisas. É como se Ele escrevesse o último capítulo do livro da humanidade. Ali está tudo definido. Essa ousadia de Deus, que mostra o poder de Deus, que mostra como que Deus tem totalmente o controle de todas as coisas. Quando eu digo que Deus tem o controle de todas as coisas, eu não sou uma pessoa fatalista. Eu não quero dizer, como muitos dizem, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Vou dar um exemplo simples disso. Não é porque um motorista bêbado, de madrugada, ele passa um sinal vermelho, ele atropela algumas pessoas e mata essas pessoas e foge, que nós vamos dizer, Deus quis assim. Ou uma criança que é sequestrada, morta, enfim, estuprada, ou coisas horríveis. Isso é vontade de Deus? Claro que não. Né? Nem tudo que acontece é a vontade de Deus. A gente tem que entender, pensar na responsabilidade do homem. O homem é responsável pelas suas ações. As minhas ações, as suas ações, as ações de todo mundo, nós não estamos como num teatro que todo mundo decorou ali o papel e todo mundo está desempenhando o seu papel e fazendo as coisas como se Deus estivesse com aquelas cordinhas, com marionetes, dirigindo as pessoas no que elas têm que fazer, o que elas vão fazer, nada disso. Deus criou o homem, Deus deu o livre-arbítrio, deu a liberdade, uma liberdade ainda que não plena, não total,
mas as ações dos homens são independentes. As ações, as minhas ações e as suas ações, nós fazemos isso com liberdade. Nós somos livres para fazer o bem e somos livres para fazer o mal. Isso é fato. O fazer o bem ou o mal é uma escolha minha e sua. Às vezes, nós escolhemos mal. Às vezes, nós sabemos que devemos fazer, sabemos que aquilo é melhor, mas nós decidimos, pelas circunstâncias, a fazer uma coisa errada, ferir alguém, magoar alguém, enfim. Então, a gente percebe que nós não vivemos num teatro. O homem tem liberdade para fazer, para decidir, para tomar suas decisões. Ele não é o senhor do seu destino, mas ele é uma dos figurantes da sua vida que vai ser determinativo. Ele vai determinar muitas das coisas, do seu futuro, por exemplo. O que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Então, quando eu digo que Deus tem o controle de tudo, eu quero que você entenda que o controle de Deus é o controle da história. É um controle pleno da humanidade. Por exemplo, Deus não vai permitir, por exemplo, que um Hitler pudesse alcançar, exemplo, talvez não seja tão bom esse exemplo, mas um Hitler, lá no nazismo, ele queria conquistar o mundo, e ele até o começo, os primeiros anos, ele teve muito sucesso. Fez barbárie, trouxe uma destruição, levou milhões de pessoas à morte, mas teve um momento que não é o momento ainda, não é dessa maneira que o mundo vai acabar, não é dessa maneira. Então, eu creio que Deus está no controle porque Ele não deixa a humanidade perder o controle. Ainda que haja liberdade, as nações, o presidente, os deputados, os ministros, esse pessoal está aí, eles são responsáveis por aquilo que eles fazem. Todos. Seja de esquerda, de direita, seja quem for. Todos nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, voltando ao fato de que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ao ponto de ele escrever ou mostrar ou revelar, porque você sabe quem escreveu o Apocalipse foi João, lá na ilha de Patmos, E o que ele escreveu? Ele escreveu tudo o que ele viu. E tudo o que ele viu, ele diz que ele foi transportado, ele foi arrebatado para os últimos dias, isso é o poder de Deus que operou na vida dele, e ele viu as coisas aconteceram e Deus disse, escreve tudo o que você está vendo. Então ele está descrevendo o que ele está vendo. Algumas coisas eram claras, outras não eram. Nem tudo ali é uma linguagem comum, não é como um romance, não é como um livro fácil de ler, É uma linguagem muitas vezes simbólica, muitas vezes é uma linguagem profética, Mas no contexto do Apocalipse, o que quer dizer é o seguinte, Deus escreveu o último capítulo da história e tudo que está ali vai acontecer, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Então eu concluo assim, junto com você, que esse tempo, e a gente espera de coração que essa epidemia seja barrada, seja vencida, que essa curva que eles estão falando, do pico dessa pandemia, no Brasil pelo menos seja baixa e eles consigam realmente em poucos meses, vencer essa guerra. Nós, na verdade, é uma guerra que todos nós estamos participando, cada um de nós fazendo a sua própria parte,
Então a gente espera realmente que isso se torne apenas mais um capítulo do nosso livro. Quero daqui a algum tempo olhar para o passado. Vocês lembram do coronavírus, né? Então a gente possa lembrar isso como passado. Eu espero que seja assim, que nós vençamos essa guerra em nome de Jesus, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o Brasil, apesar dos homens, né? Apesar dos políticos, que Deus tenha misericórdia do Brasil e abençoe o nosso país, o nosso povo, para que esse tempo não passe em branco, mas que você pare e reflita na sua vida pessoal. Como é que você tem vivido isso? Eu vou um pouquinho mais longe. Se você acredita em Deus, você tem que pensar como você está vivendo diante de Deus. Esse é um tempo de volta, um tempo de retorno. É um tempo em que a gente se apega mais ao nosso Deus. Por que eu digo isso? Porque está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Isso cabe a nós. Que Deus te abençoe e que essas palavras tragam um alento, tragam vida para o seu coração, para a sua alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja feliz. Amém.